na esperança de um mundo melhor. É que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Boa noite, meus queridos amigos, irmãos. Mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje já é o último programa do mês de maio, dia 29 de maio. O ano está passando rápido, está voando. E hoje nós temos a alegria de receber mais uma vez aqui no nosso programa minha querida amiga Ângela Belônia, lá da Casa René Peça, minha querida irmã, que já vem aqui há muitos anos e a gente sempre conversando, falando sobre as obras de André Luiz. E hoje nós vamos falar sobre o livro Ação e Reação. Vamos entender e compreender esses capítulos todos desse livro que nos trazem muitas lições, muitos ensinamentos, para que a gente possa entender e compreender cada vez mais, cada vez melhor o mundo espiritual. O que acontece conosco quando nós desencarnamos, quando nós voltamos para o mundo espiritual, para a pátria espiritual. Nós vamos aprender aqui mais um pouquinho hoje o que acontece, né, no mundo espiritual. Nós vamos falar então aqui agora da semana que vem, nós vamos receber aqui meu querido amigo Fernando Santana, médico cardiologista lá da Amilagros, do Centro Hospitaleiro Denis. Ele faz parte, né, do GENCA, que é um grupo de estudos de espiritualidade em medicina cardiovascular. Então, ele vai falar a união entre a ciência e a religião. Esse grupo são de médicos, né, que tem médicos de várias religiões, também espíritas, católicos, evangélicos, e eles fazem esse estudo, né, que eles são cardiologistas, e eles fazem um estudo já há bastante tempo, né, sobre a medicina espiritual atuando nesses pacientes que eles têm, né, com problemas cardíacos. Então ele vem trazer para a gente aqui um resumo, né, dos casos, desses anos todos desse grupo, e vem falar para a gente, né, o que a medicina espiritual tem feito para melhorar a vida, né, das pessoas, dos quadros clínicos, né, de problemas cardíacos. Muito interessante esse programa. Então, semana que vem, meu querido amigo Fernando Santana, da Amilagros. Tá ok? Vamos falar aqui eu vou ter o sarau, né? Ó, mês de junho é o mês de aniversário da Casa René Peça. Então, tem uma programação extensa. Dentre as palestras que vão ocorrer,
tem um sarau, que é dia 10, às 19 horas, tá? Dia 10 às 19, que é um sábado, e depois tem festival de tortas, não é isso? Então, já é tradicional, todo ano, né? O pessoal corre mesmo lá para assistir esse sarau, que é muita música, poesia, teatro, é uma festa muito bacana, e depois aquelas tortas deliciosas que só a Casa René Peça tem, ok? E no dia 24, às 14h30, vai ter um seminário com a Carmen Silveira sobre mediunidade, né? E depois vai ter um chá colonial beneficente, né? Então, vai ter palestras normais, né? Nas segundas-feiras, vão ter a parte da programação de aniversário da Casa René Peça, e esses dois eventos aqui são eventos que todo ano, né, fazem muito sucesso lá na Casa René Peça. Então, a Casa René Peça está convidando a todos para estarem lá, prestigiar o mês de aniversário da casa. Quantos anos, Angela? 21 anos da Casa René Peça, aqui pertinho aqui do nosso estúdio aqui da TV. É pertinho aqui. Aqui é Rua da Luz. São Luís com a Porto Alegre. É pertinho daqui da gente. Não dá nem 5 minutos. Às 14h30. Às 14h30 o seminário. Isso. Vamos falar então das palestras das outras casas. Hoje ainda na Casa René Peça, às 20 horas, vai receber minha querida amiga Mabel Lima, lá do Grupo Espírita Fonte Viva, lá de São Pedro da Aldeia. E o tema vai ser Lei de Causa e Efeito e a Reencarnação. Então hoje não perco, lá na Casa René Peça, às 8 horas, minha querida amiga Mabel Lima, lá de São Pedro da Aldeia. No Amor e Caridade, dia 2 agora, já dia 2 de junho, que é sexta-feira, vai ter uma palestra muito boa com a Sueli Caldas Schubert, né? Nossa querida irmã, que vai falar sobre educação construindo o novo mundo. No domingo, às 9 horas da manhã, as dificuldades na visão espírita com a Thaís, lá do Amor e Caridade. E na segunda-feira que vem, às 17 horas, o Poder da Prece, com meu querido amigo Vladimir. Então, essas são as palestras do Amor e Caridade esta semana. No Centro Espírita Trabalhador de Jesus, do dia 31 aqui agora não tenho, mas tenho do dia 4, que vai ter uma programação muito especial lá no Trabalhador de Jesus. Também vai ter um seminário com a Sueli Caldas Schubert, de 9 às 13, que é lá de Juiz de Fora. O tema vai ser Muitos dos Chamados, baseado no livro Perturbações Espirituais. Então, um seminário com a Sueli Caldas Schubert, lá no Trabalhador de Jesus, de manhã, domingo de manhã, às 9 horas, tá ok? E à noite, às 18 horas, a palestra normal, né, do Trabalhador de Jesus, com a Lúcia Moisés, do Centro Espírita Seara do Bem, de Niterói, e o tema Os Pais e a Educação. Então, nós temos aí um final de semana aí com boas palestras e seminários, tá ok? Então, essas são as palestras essa semana das Casas Espíritas. Então, vamos passar então rapidinho um apoio cultural, a gente já volta já para bater um papo legal aqui com a minha querida amiga Angela. É rapidinho. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o mestre
Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim, na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Então voltamos do nosso apoio cultural e hoje meu querido amigo Marcos está presente, viu? Hoje o bug dele não enguiçou. Hoje não acabou o freio, nem a embreagem, como falei para vocês, nem ficou aí preso numa poça d'água dessa aí. Hoje ele conseguiu chegar porque hoje está sol em Cabo Frio. Semana passada não, estava chovendo e ele não conseguiu chegar. Mas hoje ele está aqui com a gente para fazer o programa, meu querido amigo Marcos. Então, antes de nós começarmos a conversar com a Ângela, eu vou pedir que ela faça uma oração para todos nós, para que juntos aqui a gente possa ter um ambiente bacana, uma harmonia, uma sintonia boa de vocês aqui com a gente, que a gente possa fazer um programa bacana, com a ajuda dos amigos espirituais, dos mentores do nosso programa, para que possa nos inspirar, para que a gente possa fazer um programa que seja legal, que tire o máximo de dúvidas, quem sabe não são todas as dúvidas, mas pelo menos o máximo de dúvidas. Tá ok? Nós estamos sem telefone ainda, estamos com problema, mas breve, acredito que já vai ter, já poder usar o telefone para fazer perguntas ao vivo. Tá ok? Então, vamos juntos então agora fazer oração com a Ângela. Vamos lá. Vamos, meus irmãos, elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus e agradecer por este momento. Senhor Jesus, Mestre amado, Pai de bondade infinita, aqui nos encontramos, Senhor, seus filhos, seus irmãos, agradecidos por este momento, Senhor, em que estamos aqui todos reunidos, encarnados e desencarnados, para mais um programa desta noite. E te pedimos, Senhor, que ilumine a todos nós, ilumine esse programa, que também a equipe de Dr. André Luiz possa estar presente junto com todos nós para mais um programa da noite que se inicia. Fique conosco, Senhor, nos iluminando, nos harmonizando, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Ok, então nós vamos falar hoje sobre o livro Ação e Reação, né, de André Luiz, da série. Esse é o 9º livro, né, Ângela? Nono. É o nono livro da série André Luiz. E então vamos começar a entender o que esse livro traz. Então eu gostaria que você falasse para a gente, hoje, qual o conteúdo doutrinário do livro Ação e Reação? Fala para a gente. Primeiramente, boa noite, Renato, boa noite, Marcos, boa noite a todos que estão assistindo o Espiritismo em Foco. Esta é a 9ª obra, como o Marcos falou, da série de André Luiz, psicografada por Chico Xavier.
Ação e Reação. É um livro muito gostoso de se ler, de um entendimento muito fácil, e o tempo todo, né, a leitura ela vem falando do imensurável amor de Deus pelos seus filhos, né, que aí nos remete aos ensinamentos de Jesus, que diz que no redil divino nenhuma ovelha se perde. Mas lendo ao livro também, a gente pode observar como nós nos demoramos, né, a observar a lei divina, em particular as leis morais. Então, a gente fica vendo, né, que tudo se encadeia para que, dentro do mecanismo divino, haja um bom funcionamento. Então, o livro é muito pouco o tempo que nós vamos estar aqui para que a gente possa trazer todos os ensinamentos do livro. Mas a gente vê também que a justiça divina, ela é uma justiça muito redentora e que ela mostra, através desse livro, que para cada ação, invariavelmente, vai ocorrer uma reação, seja ela física ou moral. É uma leitura muito fácil e muito gostosa de ser lida. Esse livro Ação e Reação foi um dos primeiros livros que eu li na doutrina espírita. Eu li o Livro dos Espíritos e depois Ação e Reação. Eu fiquei apaixonado, porque é um livro muito interessante. Eu acho que eu posso até traduzir um pouco esse título, Ação e Reação, um outro muito famoso, A Cada Um Segundo as Suas Obras. Posso não? Pode. Fazer efeito também. Exato, A Cada Um Segundo as Suas Obras. Está escrito. Porque, como diz, quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, que preste atenção. Está escrito, A Cada Um Segundo as Suas Obras. E Verdade. o livro, a Ação e Reação, nada mais é do que isso. Fez, tem consequências. Fez coisas boas, consequências boas. Coisas ruins, consequências ruins. A cada um segundo as suas obras, ação e reação, que é o do livro. Agora, e essa lei de ação e reação, eu queria que você me falasse mais sobre ela, para a gente começar a brigar. Não, porque se eu brigar com ela, eu vou ter uma reação contrária, né? O Ação e Reação já está dizendo, né? Como você mesmo disse, Jesus já nos disse, né? A cada um segundo as suas obras. E nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos, né? De bom ou de ruim. Então, às vezes a gente pergunta, por que está acontecendo isso ou aquilo? Então, a gente vê que não há vítima, não há sofrimento inocente. Nós somos os próprios artífices das nossas ações. Então, dos nossos sofrimentos, das nossas vitórias e tudo. Então, a gente vai observando dentro da lei do homem, né? Vamos fazer um paralelo. Cada país tem a sua Constituição, né? Tem as suas leis. E dentro dessas leis, algumas são da lei do homem, algumas são obedecidas, né? Algumas não, né? Muitos podem dizer que muitos pagam, né, por aquilo que fez, muitos não pagam dentro da lei do homem. Já a lei divina, ela é uma lei indefectível, porque ela é igual para todos, não é como a lei do homem. Então, você colhe tudo aquilo que você planta. Então, você vai lá no livro O Evangelho, na introdução, você já vê na introdução do livro O Evangelho que tem o código divino, né, em que ele fala, né, Kardec fala que ali é uma regra de conduta, né, a serem seguidas pelo homem. E isso serve tanto para a sua vida pública como privada. Então, se a gente seguisse essas leis, nós não passaríamos por aquilo que nós passamos. E mais à frente, a gente vai logo na quarta obra da codificação, que é o Céu e o Inferno,
que tem lá no capítulo 7 sobre o Código Penal da Vida Futura. E que a gente vê 33 itens que são comentados, né, sobre o Código Penal da Vida Futura. A primeira parte desse livro, às vezes é pouco lido esse livro, O Céu e o Inferno, mas a primeira parte se baseia em medo da morte, o que é o céu, o que é o inferno, purgatório, essa parte assim. E na segunda parte são 66 perguntas e respostas de espíritos que falam sobre as suas vidas na passagem para o mundo espiritual. E desse Código da Vida Futura tem um item muito importante, que é o primeiro item desses 33 itens, tem um muito interessante que eu vou ler aqui para vocês, que diz: a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau de sua depuração ou das suas imperfeições. Imperfeições essas de caráter moral. Então, aí já está dizendo tudo. Então, o que você planta, o que você semeia, você colhe. Seja boa ou más as suas ações. Ô, Ângela, eu entendo. Fiz o mal, vou colher. Mas se eu fizer o mal, obrigatoriamente eu tenho que sofrer para pagar esse mal que eu fiz? Obrigatoriamente eu tenho que sofrer? Ou existem opções? Eu posso pagar em outras atividades? Marcos, Deus não criou os seus filhos para o mal. Ele criou os seus filhos para o bem. Nós é que fugimos das leis dele e vamos para caminhos tortuosos, certo? Então, eu não sou obrigada a pagar o mal com o mal. Jesus já nos ensinou a pagar o bem com o bem, orar por aqueles que te caluniam, né? Que te perseguem. Então, você não tem que pagar o mal com o mal. Você pode trabalhar pela sua redenção, pela sua perfeição, fazendo o bem, porque foi isso que ele nos passou. É isso que nos ensina o Código da Vida Divina, né? É isso aí. Está escrito também: o amor cobre a multidão de pecados. Com certeza. E quando Jesus disse que quando baterem na sua face, que dê a outra do entendimento, né? Entendimento, a compreensão. Do amor. Não agir da mesma maneira que aquele agiu. Agir com amor, com carinho, não na mesma moeda que aquela pessoa. Se te agrediu, não agrida, não responda da mesma maneira, porque não vai ser bom para ninguém, porque briga, agressão, não resolve nada e todo mundo sofre, não é verdade? A gente não precisa sofrer não, viu, Marcos? Fica tranquilo, tá, Marcos? Esse final de semana eu subi um degrau pro céu. O cara falou uma bobagem comigo. Se ele tivesse dito que esse troço para mim há uns anos atrás, ele ia comer um dobrado. Agora não, aí você... Aí eu engoli, fiquei olhando para a cara dele. Eu não vou. Eu tava com água sem água, né, na boca. Pouco de água na boca, eu fiquei ali, eu vou esganar esse cara. Contou até 10, 20. Contei até 20 e... Hoje, com o seu entendimento, entendimento, né? Pro céu. Bom para você. Hoje, com o seu entendimento, você não iria agir dessa maneira, né? É verdade. A gente tem que entender, quando a gente faz o mal, a gente sofre as consequências. Quando desencarna, quando reencarna, a gente sofre as consequências do mal praticado. Mas Deus, em sua misericórdia, é bom demais. Se ele fosse fazer com que a gente sofresse porque fez o mal, a gente estava lascado. Estava ferrado. Então, se agisse como um homem, age, né? Então ele nos dá oportunidade. Então você fez o mal, você pode resgatar o mal feito praticando o bem. Aí nós vamos entender aquelas pessoas que têm compromissos, que assumem durante a vida cuidado de criança, adotando um montão de criança, cuidando de idosos, de voluntários em diversas instituições. Com certeza. Médicos que vão trabalhar, pessoas que trabalham no bem, médicos que praticam pelo menos um dia na semana algum atendimento gratuito em algumas favelas que a gente sabe que tem, instituições de caridade.
Então essas pessoas estão resgatando algumas coisas. Elas não são boazinhas, elas vêm com um compromisso. Não precisa resgatar com o sofrimento. Não precisa resgatar Sim, com obra. sofrimento. Claro que A pessoa que pratica aborto, mata um bocado de criança, desencarna, reencarna, não precisa necessariamente passar pela dor. Você vê muitas vezes, vai trabalhar em instituição contrária à morte, ao aborto, vai trabalhar com adoção, instituição de caridade, resgatando débitos de outras vidas. Por isso que Jesus disse, o amor cobre a multidão de pecados. Você pode praticar o amor e devolver com muito amor. Não é verdade? E resgatar os seus débitos dos erros passados. Verdade. Porque Deus não deu a dor quem escolhe, quem escolhe o sofrimento somos nós próprios que escolhemos a dor. É verdade. Olha, a Carla, que está aqui assistindo nosso programa pelo Facebook, ela pediu para que eu repetisse o horário, né, do seminário de domingo da Sueli Calda-Chuva. O horário é de 9 às 12 horas, lá no Centro Espírita Trabalho de Jesus, domingo agora, dia 4 de junho. Depois vai ter um almoço a R$15 e o cardápio vai ser frango à provençal ou soja. Então, domingo agora, dia 4, de 9 às 12 horas, viu, Carlos? Então, a reencarnação pode ser considerada uma prisão? Olha, o Renato, a reencarnação, ela é uma oportunidade redentora que Deus nos dá para que a gente possa voltar e fazer uma história diferente daquela que nós fizemos no passado, né? Muitas das vezes, quando as pessoas falam, a reencarnação é uma prisão. Não uma prisão, quando falo, não uma prisão punitiva. Porque quando o espírito ele está na erraticidade, ele goza de total liberdade. Quando ele está no corpo, ele sofre as suas limitações, mas não que seja uma prisão, porque é uma oportunidade bendita que Deus nos dá para que nós possamos refazer nossas histórias, consertar os nossos erros. Então, é uma oportunidade divina que a reencarnação nos dá para que a gente possa voltar e a gente fazer uma semeadura diferente, fazer uma nova colheita. Então, a reencarnação é uma oportunidade bendita. Eu estava pensando aqui, aí um amigo que assiste o programa de vez em quando, essa semana falou assim, Marcos, você está errado, Marcos. O homem é dado morrer só uma vez. Aí eu falei assim, eu concordo contigo. Concordo plenamente. Está escrito. Está batendo no microfone aí. Está batendo no microfone. Está dando um barulho danado aí. Tá? Deve estar, está batendo direto. Eu acho que eu coloquei o troço errado aqui. Sabe o que é isso? Está certo. É que eu sou um artista. Eu sou um artista de meia tigela. Não estou acostumado com essas coisas. E aí o colega meu, que assiste até o nosso programa, falou, você está errado. Não, ele falou para mim. O homem é dado morrer só uma vez. Aí eu concordei com ele. Cara, eu concordo com você, cara. Ao homem é dado morrer somente uma vez e acabou, encerrou, perder essa saudação. Sabe por quê? Porque isso aqui não é o Marcos. Isso aqui é a lata velha que vai pro buraco. É verdade. O ser, o Marcos, não morre. Ao homem, o corpo, morre uma única vez e se acaba. Ao ser, ao espírito, à alma, esta não morre. Esta vai para frente, esta vai evoluir, esta vai para Deus, quando for perfeita. E ela, para ser perfeita, vai reencarnar. O espírito vai reencarnar. E não essa lata velha aqui. Isso aqui, ó, é dado a morrer só uma vez. Isso é só empréstimo, né? Isso é empréstimo para a gente usar e... Depois... E descartar. E assim, voltar... Pó, vira pó, como fala, né? Daqui a Volta 150 ao pó, né? anos, que eu não vou demorar aqui pra caramba. Nós vamos falar sobre isso. Vai? Me diz uma coisa, a morte, já que eu estou falando em a morte do corpo, a morte é o fim dos meus problemas? Eu vou ficar livre deles?
Seria muito bom, né? Coitada da Ana, só faço pergunta para perturbar ela, né? Não, perguntas ótimas. Muitos de nós supunhamos que fosse, né? Mas a gente vê aí a verdade nua e crua quando você passa para o outro lado, né? O lado espiritual, você se depara com a sua real verdade, né? Com os seus vícios, as suas virtudes. Sem máscara. Sem máscara. E você vê que você não morreu, que o que morreu foi o seu corpo de carne e você continua vivo. E aí a gente vem e recorda, né, que, lembrando, né, aquelas pessoas que, por fraqueza, por achar que, tirando as suas vidas, elas vão resolver os seus problemas e tiram as suas vidas, né, através do suicídio, tiram as suas vidas achando que vão resolver os seus problemas. Elas não só vão resolver os seus problemas, como elas vão acarretar maiores consequências para ela, porque ela vai presenciar, ela vai sentir que ela não morreu, que os problemas dela não acabaram e que elas acarretaram mais problemas ainda e que ela continua vivendo. Então, falta o que é esperança. Nós temos que ter esperança, nós temos que ter fé em Deus, porque tudo passa, como Chico Xavier sempre nos disse, né? Tudo passa. É só você confiar, ter certeza de que você não está sozinha, que você tem um Deus de misericórdia, de bondade, que está sempre ao seu lado para te ajudar, para te acalmar, a serenar. Então, é ter o equilíbrio e não pensar que você vai resolver o problema tirando a sua vida, porque você leva para a vida espiritual as suas virtudes e leva também os seus defeitos, né? E os seus problemas. Você continua vivendo, você só transfere de lugar, de dimensão, mas carrega com você tudo aquilo, todas as suas plantações. Imagina o indivíduo com todos os seus vícios, com todos os seus sentimentos bons e ruins, com todas as suas dificuldades, morre e ele chega no plano espiritual, o seu espírito chega no plano espiritual, onde nada fica escondido. Todos ao seu redor sabem exatamente o que você é, o que você fez, o que você está pensando, o que você está sentindo. Todos são transparentes uns aos outros. Você não esconde nada no plano espiritual. Lá é sem máscara. É verdade. Lá não tem máscara. Aqui a gente se esconde um dos outros, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. No plano espiritual é tudo aberto. E você, meu amigo, que tem suas coisas escondidas e às vezes até se mata por causa dos seus problemas, chega do lado de lá, não vai acontecer o que você pensa, não. Vai ser tem uma moça aqui assistindo no Facebook aqui, Eliane Câmara, você conhece essa moça? É minha nora. Tá aqui, mandando beijo. Obrigada, Eliane. Orgulho da família. Obrigada. Ailton também está mandando um abraço. Obrigada. Um bocado de gente assistindo a gente. Que bom, muito então, bom. Então, minha querida amiga, então vamos começar a falar do livro, né, que fala que tem lá a Mansão da Paz. Explica pra gente o que é essa Mansão da Paz, qual a importância dessa mansão lá no mundo espiritual. Fala pra gente. A Mansão da Paz, né, ela é uma colônia espiritual que fica sobre a jurisdição do nosso lar, né? Ela é fundada mais ou menos há 300 anos, tem o seu diretor, né, que é o Drúzio, e essa Mansão da Paz, ela é um casario, assim, que mais parece uma cidadela, entendeu? Uma cidade pequena, porque ela é grande, mas é uma colônia que é destinado a receber espíritos infelizes, espíritos que estão em sofrimento e que querem trabalhar pela sua própria redenção. E também é
lá é uma instituição que ela oferece cursos, como o André Luiz foi para lá, também para fazer um estágio, né, para estudar. E lá oferece estágios, seminários, e também dá oportunidade, né, de cursos para médicos, enfermeiros, professores, sacerdotes, que depois da morte, né, entre aspas, eles acham aprendizado e também o que fazer, né, lá, todo tipo de trabalho. Então, essa Mansão da Paz é uma casa de muita importância. Ela é feita com toda a segurança, né, porque para que não haja invasão, e é uma casa super protetora, em que acolhe muitos infelizes. A Mansão da Paz, como já diz, Mansão da Paz, lá é uma colônia muito importante para todos que precisam de apoio. Então, deixa eu ver se eu entendi. O indivíduo morreu, desencarnou, está sofrendo no plano espiritual como consequência dos seus atos ruins que ele praticou aqui na Terra. Mas como ele está num processo de arrependimento, querendo se melhorar, querendo sair daquele sofrimento, é dado a ele a oportunidade de ir para essa Mansão da Paz, que é um local onde recebe esses desencarnados que têm o desejo de se melhorar. De se melhorar. E se o cara não quer se melhorar, quer só sair do sofrimento, vai para lá? Não. Mas para que ele vai saber? Não pode. Não. Como que eles vão saber? Mas a espiritualidade sabe de tudo. E também tem questão de energia. É questão de energia, vibração. Falar que lá não tem segredo. Pois é, lá não tem segredo, então é lógico que vão saber. Porque a situação não é como aqui. Você quer ir para lá para que você possa mudar de situação e não com o interesse de realmente se melhorar. Você tem que querer se melhorar, você tem que querer trabalhar pela sua regeneração, pela sua, vamos dizer, pela sua redenção. Então, não é só para mudar de situação. E a espiritualidade lá nós não temos como esconder. Nós aqui escondemos uma coisa um do outro, mas na espiritualidade você se vê com sua realidade nua e crua. Então não tem essa de mentir. É questão da vibração também. Não tem nem como nem chegar perto da vibração. Não, rechaça, não tem. E por isso também é mantida na mansão, nessas colônias, tem também o seu setor de segurança também, para que não haja invasão também por esses irmãos. E o que o André Luiz foi fazer lá? Ele estava sofrendo, ele estava querendo mudar? Assim? Não, ele foi para lá para estudar, né? Ele passou 3 anos na Mansão da Paz, ele foi lá para complementação de estudos, né, que ele estava fazendo sobre a lei de causa e efeito. Ele foi para lá para estudar. Ele com o seu parceiro, né, companheiro Hilário, que também era médico aqui na Terra, e os dois foram para lá para estudar. Isso foi mais uma das etapas de estudo de estudo, né? Ele viajou muito, ele foi a muitos lugares, a muitas colônias. Para aprender, né? A Ângela e o Renato estão me decepcionando, porque eu sempre ouvi dizer que quando a gente ia morrer, ia para lá para descansar. Vocês só falam que a gente morre, vai para o plano espiritual, aí sofre, aí vai quer mudar, vai trabalhar, vai estudar, aí vai estudar, vai trabalhar e estudar. Continua, meu filho. Mas peraí, cara, eu quero descansar, tá? Todo mundo fala que a gente vai para lá para descansar. Às vezes aí morre um parente, descansou, coitadinho, sofreu, descansou. Você fica dizendo pra gente que tem que estudar e trabalhar. É verdade. Você que pensa que descansou. E vai depender muito, esse descanso, entre aspas, vai depender muito das plantações dele aqui, nesse planeta. Mas o trabalho sempre continua. O trabalho continua, dos dois lados. Porque o trabalho é o meio de evolução. É verdade. Mas diz pra gente, então, o que André Luiz aprendeu lá? Né? O que ele ensinaram a ele sobre a dor? Fala pra gente. Sobre a dor. Muito interessante isso, né? Porque a gente vê, o Renato, que a dor, o mecanismo da dor já é
a forma de te dizer que há alguma coisa errada, né? Que tem alguma coisa que não está funcionando bem. Então, a dor é o mecanismo de defesa para que você possa procurar saber o que está acontecendo. E aí, o ministro Sanzio, que é o ministro da regeneração do nosso lar, estava falando para ele sobre a dor. Então, ele dizendo que ele era um humilde trabalhador das zonas abismais, né, das zonas de sofrimento, e que aquilo mexia muito com o coração dele, que era muito triste ver irmãos em situação assim muito deploráveis, né, porque irmãos ainda endurecidos, não aceitando nenhuma forma de melhora, né, porque ainda não estão na hora ainda do seu despertar. E que aquilo doía muito o seu coração, mas que ele também podia observar que por nenhum momento em suas visitas a essas zonas de sofrimento, por mais que aqueles irmãos não aceitassem naquele momento ser acolhidos, mas que nenhum filho ficava sem o atendimento do Pai. Então, mostrando o amor divino, que quando Jesus disse, né, que nenhum filho ficaria, nenhuma ovelha ficaria de fora, né, do rebanho perdida. Do Pai, perdida. Então, isso faz lembrar que o Pai, nós é que nos perdemos dele, nós é que nos afastamos dele, porque ele jamais se afasta dos seus filhos. Então, ele estava explicando como que ele sofria com o sofrimento dos nossos irmãos, porque quando a gente ama, a gente sofre com o sofrimento do outro. Então, foi isso que o Sanzio estava explicando para ele sobre o mecanismo da dor. Quando a gente lê o título desse livro, Ação e Reação, vem logo à mente aquele negócio de karma, né? A gente ouve muito falar, isso é karma de fulano e tal, passar por isso é karma. A gente sempre ouve falar esse negócio. Aí eu queria saber de você o que é karma. Bem, o André Luiz aprende lá, né, como o ministro disse para ele, né, que karma como que ele fala, meu Deus? Que o karma me deu assim um branco. Espera só um pouquinho para eu ver aqui. O karma é que ele explica. Desculpa, mas às vezes dá um branco na cabeça da gente. Faz parte. Faz parte. Eu estou com branco na minha cabeça já há uns 15 anos, tá? Até a bala já está ficando branco também, está dando branco. Mas é que às vezes dá mesmo um branco na gente. Achou? Achei. Eu pulo para outra. Ele designa o karma como a lei do destino criado por nós mesmos, né? Que leis essas, né, que são contabilizadas pela justiça divina, pela casa de Deus. Então, essas leis que nós burlamos, então nós somos responsáveis por tudo isso. Então, às vezes a gente diz que karma, a gente olha pelo lado pejorativo da coisa, quando a gente diz assim, fulano é meu karma. Então a gente vê como o lado ruim da coisa. E não, o karma não é uma coisa ruim. O karma são as próprias ações que a gente traça para a nossa vida e que a gente, às vezes, pensa que as coisas ficam
além, entendeu? E são contas do destino criadas por nós mesmos, mas contas essas que elas não fogem ao controle universal do sistema da contabilidade divina. Então, se nós fazemos, nós vamos ter que responder por tudo isso. Então, e também é dito o seguinte, que Deus nos empresta, nos dá como empréstimo ou como moratória, né, para que a gente possa aprender através do mecanismo, dos ensinamentos, para que a gente possa estudar e fazer diferente através dessas moratórias, desses empréstimos. Mas que tudo nesta vida, como já diz, são empréstimos e que nós teremos que prestar conta, um dia nós teremos que prestar conta, porque tudo pertence a Deus, invariavelmente tudo que nós temos são empréstimos de Deus e que um dia nós teremos que prestar conta ao juiz inexorável que é a morte, e nós teremos que prestar conta dessa justiça. Meus amigos, meus irmãos, nós vamos fazer um pequeno intervalo, rapidinho, só para a Ângela tomar uma água aqui, nós voltamos já já, rapidinho. Agora vamos falar sobre na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida.
Ok, voltamos no nosso apoio cultural. Ângela, na Mansão da Paz, existe lá um parlatório. O que chamou a atenção de André Luiz nesse parlatório, né? O que ele achou, que ele viu, que ele ficou assim meio abismado? Fala pra gente. Na Mansão da Paz tem esse parlatório, né, que muito chama a atenção de todos que ali vão. Porque nesse parlatório é onde aqueles irmãos que estão lá vão lá fazer as suas orações, e lá a primeira coisa que chama atenção é uma cruz brilhante que naquela cruz vem informar que a todos que ali estão para orar, que Jesus está presente. E nesse parlatório, aparentemente você olhando, as paredes, elas têm cavidades que aos nossos olhos, né, nós veríamos como uma parede normal, uma parede fechada. E aos olhos dos desencarnados, né, essas paredes de lá do parlatório, elas são cheias de cavidades. E cavidades essas que são para colocar imagens mediante a fé de cada um daqueles que vão lá orar, eles plasmam ali as imagens. E aí a gente vê como que a gente ainda precisa, né, de imagem para que a gente possa fazer as nossas orações e os nossos pedidos. E muito chamou a atenção do André Luiz, porque ele começou a olhar para aquelas cavidades que aparentemente não tinham nada, mas, de repentemente, ele começou a ver que as pessoas que ali estavam orando, elas plasmavam dentro daquelas cavidades aquelas pessoas, aqueles ídolos dela, né, os santos, que elas oravam fazendo seus pedidos. E uma parte muito interessante, né, que foi chamado a atenção dele para que ele pudesse prestar atenção, fixar na onda mental de uma senhora que orava e que ela ali estava muito concentrada dentro da sua fé, orando. E ali, dentro da oração dela, ela fazia um pedido a Dr. Bezerra de Menezes. E olhando para aquela cavidade, para aqueles nichos ali, ele pôde ver a imagem de Dr. Bezerra de Menezes, que foi plasmada por aquela senhora que, através da fé dela, ela conseguiu plasmar a imagem do Dr. Bezerra de Menezes pelos pedidos que ela estava fazendo. Então, a gente vê, né, como que Deus é maravilhoso. E a fé, como Jesus nos disse, ela remove montanhas, né? A nossa fé é capaz de tudo. Então, nós também, com a força do pensamento, nós podemos, né, criar, plasmar, tanto para o bem como para o mal. Então, nós temos que ter muito cuidado com o nosso pensamento, porque nós podemos plasmar coisas boas como ruim, como o André Luiz mesmo diz, o nosso pensamento é um dínamo, né? Uma força muito grande. Então, nós temos que ter bastante cuidado com nossos pensamentos. E lá nesse parlatório era isso que encantava mesmo, porque aparecia, eles plasmavam as imagens das pessoas que eles faziam os seus pedidos para as suas orações. Uma rede social, eu sempre vejo acidentes, pessoas divulgando acidentes, cai avião, barco, explosões, morre um montão de gente. E eu sempre acompanho lá e vejo comentários espíritas a respeito de resgate coletivo. E eu queria saber, claro que eu não, né? Todos nós, o que é esse resgate coletivo que a gente sempre vê? Eu vejo dentro do meio espírita a gente fala muito sobre isso.
verdade. Nas redes sociais está aparecendo muito esse linguajar, porque o pessoal espírita é um pessoal enxerido, né? Fica se metendo nas redes sociais, dando palpite, né? Mas é bom. Então, É bom. É claro, esse Sempre esclarecimento é bom. E está aproveitando essa onda de esclarecimento sobre resgate coletivo, que você falar sobre isso. O resgate coletivo, ele é o desencarne por acidente, por catástrofe de toda espécie, né, que vitimam um grupo de pessoas, né, em grande número ou pequenos números de pessoas, mas isso só ocorre porque um determinado grupo ou grupos de espíritos comprometidos em reencarnação passada, com o mesmo débito ou débitos semelhantes, eles se associam na espiritualidade ainda antes de reencarnar, para que eles possam fazer esse trabalho redentor através do desencarne coletivo. Por isso que acontece isso, e a gente vê que nada é por acaso, né? Então, acontece esses acidentes justamente porque tem um porquê, porque Deus não cria o nada, e o nada não existe e nada é por acaso. Então, no caso aí do livro, Nação em Ração, existe um resgate coletivo. Fala mais ou menos para a gente como é que foi esse resgate coletivo, que foi muito interessante. Eu só queria dar um pitaco. Vamos lá, eu desencarnei, fiz umas bobagens, aí eu estou no mundo espiritual, eu estou traduzindo, tá? Porque eu tenho que entender, eu tenho uma certa dificuldade. Então eu estou no mundo espiritual, já morri, desencarnei, aí eu tenho lá o Renato, eu tenho a Ângela, e eu cometi uma bobagem, um erro enquanto eu estava na Terra, muito próximo do erro que o Renato cometeu, que a Ângela cometeu, e que outras pessoas cometeram, e a gente se reúne no plano espiritual. O negócio é o seguinte: vamos ter que resgatar esse lance aí, porque cometemos essa atrocidade, é muito próximo. Vamos fazer o seguinte: como eu tenho que passar por um trauma de uma morte violenta, vamos combinar a gente se reunir daqui a uns 40, 50 anos, e no acidente aí de trem, a gente embarca nesse trem e vai todo mundo desencarnar, e a gente resgata coletivamente. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Aí o Renato nasce no Rio de Janeiro, eu vou nascer lá no Ceará, a Ângela lá nos Estados Unidos. Aí um dia a gente pega um trem ou um avião, sem se conhecer, mas foi combinado lá atrás, né? Aí se reúne e... Cada um com a sua história. E aquele cara que estava lá junto e ficou sozinho, que sobreviveu? Não foi combinado com ele, né? Esqueceram de avisar o cara. Era a hora dele. Esqueceram de avisar ele. Era agora a hora dele. E tudo tem o Você seu que arrumar secretário para porquê avisar todo mundo. e o aprendizado, né? Porque daqui para frente, aquele que ficou, a vida dele não é mais a mesma. Ele vai ver a vida de outra maneira, né? São ensinamentos que ele precisava ter. Não era para ele desencarnar. Não, então, não. É Tem para algum- ele usar o fato para a própria vida. Para o aprendizado. Aprendizado Ele dele, precisa aprender alguma coisa. Sempre tem né? ensinamentos. Nada é por acaso, nada acontece por acontecer, só para fazer a pessoa sofrer. Não foi milagre? Tem ensinamento. Foi milagre ele ter escapado? É o milagre das boas ações dele, né? Mas aí Ele você... merecia ficar de fora. Com certeza. Você quer que explique sobre Esse esse do livro que desastre? fala sobre um acidente coletivo. Foi um avião, né, que tinham 14 pessoas e esse avião, ele caiu numa floresta. E aí essas pessoas, né, desencarnaram. E a gente observando, né, e a gente vê como que as coisas, né, são muito interessantes, a justiça divina, né? O André Luiz, ele nos diz que os nossos atos, ele cria, nos dá asas de libertação, né, ou algemas de cativeiro. Então, nesse desencarne que houve dessas 14 pessoas, 6 foram resgatados. Aí você pergunta, mas 6 foram resgatados, mas não foram
14 pessoas que desencarnaram, porque 6 estavam prontas. Apesar do gênero de morte, o desencarne foi igual para todos, né? O desastre foi igual para todos, mas o tipo de morte, mas a morte não é da mesma maneira para todos. Então, cada um tem o seu desencarne particular, porque segundo a cada um as suas obras, né? Isso então, 6 estavam prontos, eles já estavam assim, desapegados da matéria, então eles estavam prontos para serem retirados dos corpos, né? Porque eles já tinham o entendimento e já tinha dentro do mecanismo do aprendizado e da libertação, eles já tinham já afastado isso deles. Eles já estavam com a liberdade deles, vamos dizer assim, para que eles pudessem ser resgatados, eles já não estavam mais apegados à matéria. Então, isso facilitou. Já os outros não. Os outros já não podiam fazer o desligamento naquele momento. Tinha que esperar. Mas nem por isso eles ficaram sem o socorro, né? O socorro estava ali, esperando para que o desenlace deles fosse feito aos poucos. E eles tiveram assistência. Eu lembro que o André Luiz até perguntou, né, ao ministro lá, por que só 6, quer dizer, 8 ficaram lá presos aos despojos, agarrados, né, totalmente fora de si, até enlouquecidos, né, vendo os corpos todos dilacerados e presos aqueles corpos. Aí perguntou, mas quanto tempo eles vão ficar aí? Aí depende muito. Aí ele disse, depende, pode durar um dia, 2 dias, uma semana. Pode durar um mês. Um mês, um ano, 10 anos, 20 anos. Vai depender de cada um, do seu entendimento do que aconteceu, da morte, né, do desencarne. Então, cada um, de acordo com as suas obras, viu, Marcos? É que vai sofrer mais ou menos, né? Quanto mais desmaterializado, ou seja, quanto mais as pessoas não forem ligadas à matéria, né? Ela tem mais facilidade de se desprender do corpo. Então cada um tem seu tempo. Ninguém desencarna, sai e deixa o corpo ao mesmo tempo, né? Cada um tem o seu tempo. É por isso que o André Luiz fala, né, que os seus atos, né, eles te dão asa de liberdade, de libertação ou algemas de cativeiro, né? Por isso mesmo. E é isso aí. Então, a gente que é responsável mesmo por cada uma de nossas obras, né? Dos nossos problemas. Então, quer dizer, na verdade, a gente vai continuar a viver, nós vamos para o mundo espiritual com as nossas angústias, com as nossas dores, com as nossas dúvidas, com os nossos medos, com os nossos defeitos, com as nossas virtudes. Somando isso tudo, é que vai dar para a gente a facilidade ou não de se libertar do com corpo certeza. Humano, né? Com desse certeza. corpo aqui. Fala, Marcos. Eu tô pensando aqui, tem uma passagem lá nesse livro, Ação e Reação, onde é tocada uma sinfonia lá, que alguns obsessores ficam até sensibilizados com esse negócio. Nossa, você está pulando aí? Não. Eu anotei aqui. Então, esses espíritos vingadores, eles ficam sensibilizados com essa sinfonia. Isso só dá para sensibilizar só com a música? Vamos lá. Essa história, ela começa bem antes da música, né? Que são 2 espíritos que eles, Leonel e Clarindo, que eles, quando estavam aqui na Terra, eles sofreram uma violenta morte, né, desencarne, por uma trama diabólica do seu irmão José Olímpio, que para ficar com todos os bens da família,
para ele, para a mulher e para o filho, deserdando os dois irmãos, que é o Leonel e o Clarindo, ele premeditou a morte dos dois no lago. E aí eles passaram para o mundo espiritual com muito ódio do seu irmão. E aí eles ficaram tentando, né, o tempo todo se vingar, porque eles não tinham esse entendimento do perdão ainda, e para eles era muito difícil. Como é para a gente mesmo aqui na Terra o perdão, para eles também, porque passaram para o mundo espiritual, também não é fácil. E aí eles começaram obsediando a sua cunhada, né, que é a Alzira. E aí eles premeditam a morte dela e do sobrinho, que é o Luiz. E aí o André Luiz vem aqui na Terra junto com o Silas, que é um dos trabalhadores também assistente da Colônia da Paz, da Mansão da Paz, e o Silas conta a história dele para eles, mas também eles ficam um pouco sensibilizados, mas até o ponto de eles levarem ele a uma casa, porque o Leonel, um dos irmãos, quando aqui na Terra, ele fazia direito e ele também gostava muito da música clássica. Ele pensava em se formar em música, mas não deu tempo, ele arrasado porque o seu irmão tirou a sua vida, então eles só queriam vingança. Então, como o Silas já sabia dessa queda que ele tinha pela música e o outro, o Clarindo, pela agricultura, ele pegou e levou os dois, e o André Luiz, junto com o Hilário, a um lar onde lá se encontrava um encarnado e um desencarnado que estava lá junto do seu filho. E aí o pai desse encarnado que estava lá conversou no ouvido dele, o intuindo para que ele pudesse botar uma música. E aí ele assimilou essa conversa do pai com ele, e aí ele botou a pastoral, né, a Sexta Sinfonia de Beethoven, e aí eles se renderam a essa música. Através da música, eles começaram, o Leonel começou a chorar, já estava vindo de alguns ensinamentos, e aquilo ali foi o ponto máximo para a rendição deles e eles se colocarem no lugar do outro e pensar que não valia a pena pagar o mal com o mal e que eles iam deixar essa vingança de lado porque eles queriam ser felizes daqui para frente. Então, eles se renderam a pastoral de Beethoven. Eu tô pensando aqui, nosso lar é no Rio de Janeiro, né? Pega aqui essa região aqui. Ela pega até essa Itaperuna. região, o Rio de Janeiro até Itaperuna, mais ou menos. Então, essa mansão da paz fica no plano espiritual sobre o Rio de Janeiro. Sobre a jurisdição de nosso lar. E pessoas que desencarnam, que querem se melhorar em outros estados, lá no Amazonas, no Ceará, em Pernambuco, vai para lá também? Ou tem Não. mansão da paz lá também? Colônias tem em todo lugar. Como Jesus mesmo nos disse, que há várias moradas na casa do Pai, né? Então, como o nosso Brasil existe várias cidades, o país existe, né? Várias cidades, então também o plano espiritual existe, cada lugar também existe uma colônia espiritual, onde espíritos são levados para lá mediante a sua situação, né? E dependendo também da avaliação que é feita, para cada um tem uma colônia para que eles possam serem levados para o reajuste, para o tratamento, mas ninguém fica sem. Aí eu tô aqui no Rio de Janeiro, estamos em Cabo Frio, desencarnei, vou para a colônia. Vai?
Tem certeza que você vai? Não sei. Aí eu tô lá na colônia. Vamos supor que eu fui pra colônia Mansão da Paz, mas não me adaptei, que gosto de Vatapá, gosto de Mocotó. Eu quero ir lá perto do Ceará, eu posso sair assim, eu não quero ficar aqui, eu quero ir lá para o pessoal da terrinha. Aí eu posso ir para a colônia lá perto do Ceará, onde eu nasci, encontrar meus parentes, bater papo. Ou eu sou obrigado a ficar aqui no Rio de Janeiro? Ô Marcos, quando você é doente, você não tem escolha. Jesus disse que ele não veio para os sãos, né? Ele veio para os doentes. Se você está numa colônia e que você está doente, você não tem sua liberdade de escolha. Você tem que ficar ali para o seu tratamento. Você vai para onde? Isso, eu ia dizer, você vai para onde a sua vibração te leva e mediante a vontade e também o seu merecimento. Sim, junto, entendeu? Tudo junto. É tudo junto. Do seu merecimento e também daquele socorro que é feito para você. Você, quando está doente, você está aí caído, você determina para qual hospital você é levado? Ou as pessoas é que te levam? Não, você não pode determinar. Se você está mal, você não determina. Quem determina é a sua família, não é? E lá também, na espiritualidade, o seu mentor, os socorristas espirituais é que vão dizer. Resumindo, você vai para o lugar que você merece. Isso. Resumindo tudo. Eu já falei que eu estou ficando preocupado com esse negócio. E já está muito bom. Também, nós estamos com pouco tempo, nós temos só 18 minutos, o tempo voou. Mas nós temos também a história do Silas. Eu gostaria que você, que é o escritor, né, do André Luiz, do Hilário, né? Ele tem uma história também, resume para a gente rapidinho essa história do Silas. O Silas, na verdade, ele é um trabalhador da Mansão da Paz. E ele está ajudando André Luiz e o Hilário nesse intercâmbio, vindo à Terra e tudo. Mas a história do Silas é uma história muito bonita e uma história comum, como muitas outras que a gente vê aqui na Terra, de pessoas, né, que acabam tirando a vida de seus pais, né, por causa do dinheiro. O Silas, ele desde criança, ele já nasceu assim, em berço rico, né? Porque os pais dele já tinham herdado já uma fortuna dos avós. E o Silas, ele só pensava em dinheiro. Ele tinha assim, um caráter muito duvidoso. Tanto que a mãe dele queria que ele fizesse medicina porque ela tinha um intuito para ele de que ele, através da medicina, ele pudesse ajudar as pessoas e ele pudesse mudar o caráter dele. E ele fez, realmente ele fez medicina, mas ele só pensava numa coisa, fazer medicina, mas para levar vantagem, né, em cima daqueles doentes ricos. Mas acabou que ele fez medicina, mas ele não exerceu a profissão dele. E o que aconteceu com ele? A mãe dele partiu, logo assim que ele se formou, ele partiu. A mãe dele partiu e ele ficou com o pai dele. E o pai dele contraiu novas núpcias, né? Se casou novamente. E ele, como ele tinha medo de que essa herança fosse dividida para essa nova esposa, o que ele fez? Ele tramou uma vingança, né? Fazendo com que o pai dele pegasse ela em flagrante, mas um flagrante falso, né? Dela com o primo. E o pai dele já estava doente, estava acamado, e ele fez com que isso parecesse uma realidade. E aí a Ida ficou muito doente e ficou acamada.
E aí o pai dele pegou e fez o quê? Foi, nesse meio tempo que a Ida estava acamada, sofrendo muito porque o marido não acreditava nela, ela pegou e adoeceu. E o pai do Silas acabou, por causa do Silas, colocando veneno no calmante dela. E aí ela foi e desencarnou. E foi o Silas quem preparou essa armadilha. E logo depois o pai dele desencarnou também, numa situação muito lamentável, mas antes de desencarnar, ele contou para o Silas que foi ele que tinha colocado o veneno no próprio calmante da Ida. E nisso o Silas ficou com a consciência doendo muito, viajou, deixou a fazenda para lá, viajou e tudo, mas nada aplacava a sua consciência. E voltando de fora, que ele viajou para outro país, ele sofria de uma gastrite e aí ele foi procurar o remédio numa adega para que ele pudesse tomar, que o remédio estava lá numa adega, na casa de uns amigos, e o tempo do remédio ele pegou arsênico, e aí tomou sem querer, e aí foi para a vida espiritual, né? E a coisa mais interessante é que ele, como ajudante dessa Mansão da Paz, o diretor de lá, que é o Druso, é o próprio pai dele. Isso é a história realmente muito fascinante. Vai ter um resgate, né, mais para frente, né? Que vão vir. Vai como irmão dela, vai, né, para poder ajudá-la, né? Vai vir como vai. médico de novo, né? Vai vir como médico para que ele possa ajudá-la, né? Porque ela vem como irmã e com deficiência. Né? Isso aí. Eu estou conversando com meus botões aqui, pensando como é que os ensinamentos lá na Mansão da Paz sobre sexo. Tem papo lá sobre isso? Tem. É dito o seguinte, né? Que eles estavam tendo uma palestra, né? Sobre o sexo, né? E o ministro lá, né? O Sanzio diz para eles, né? Que o sexo, né? É uma força, né, muito grande da natureza, é uma força que Deus, o Criador, dá para as criaturas, mas que elas possam, através dos compromissos, elas possam usar, né, para o quê? Para o bem, para, no caso, a própria iluminação, de trazer os seus filhos, né, para o crescimento. E mais que o homem e a mulher, ele usa muito mal o sexo, se comprometendo, né, trazendo sérios comprometimentos para as suas vidas, né? E o sexo promíscuo, e isso faz com que isso gere sérios comprometimentos, e também ali ele faz uma abordagem de uma grande lista de doenças causadas por esse sexo desenfreado, né, que as pessoas usam, né, pensando que eles estão fazendo a coisa certa, e não estão, porque a gente vê aí, né, o sexo desregrado trazendo o quê? Trazendo doenças como o HIV e outras aí, né, o sexo promíscuo. Então, ele relata sobre isso e cria um grande comprometimento para o homem e a mulher, né? E isso trazendo problemas sérios também para os seus parceiros, porque acabam os seus parceiros levando para os seus lares doenças. Então, que a gente tem que tratar o sexo com a responsabilidade que ela merece. Então, é isso que eles falam sobre o sexo, a responsabilidade que temos que ter. Ô, Angela, então nós estamos já no finalzinho do programa, temos 10 minutinhos. Eu gostaria então que você falasse, né, o caso do Adelino Correia, né, que também e fala, sabe,
de resgate, de amor, de ação e reação, de karma. Uma história também de muito ensinamento para todos nós que estamos agora, nesse momento, assistindo nosso programa. Então, fala para a gente como é que foi a história do Adelino Correia. A história do Adelino é uma história também muito bonita, né? Uma história mesmo de resgate, mesmo como você diz, é ação, é a lei de ação e reação entrando, causa e efeito, imperando o tempo todo. Porque Adelino, ele, nessa encarnação, ele veio num berço espírita, ele veio órfão, e depois nós vamos explicar por quê. E ele era um espírita que ele tinha uma mediunidade muito boa, porque ele ouvia todos os ensinamentos que a espiritualidade dava para ele. E ele pensava mais nele do que... ele pensava mais nos outros do que nele mesmo, a ponto dele dar quase tudo o que ele tinha pensando nos outros, e não se importava com o dinheiro, não se importava em dividir. Ele fazia, geralmente as pessoas pensam mais em si do que nas outras. Ele não, ele seguia exatamente aquilo que Jesus ensinava. E aí, mas ele veio com o corpo cheio de chagas, né? Feridas abertas, o seu corpo e tudo, e numa situação financeira de penúria mesmo. Ele ganhava mesmo só para sustentar a sua família e para ajudar os outros. Então, mas tinha muita intercessão de amigos do plano espiritual que vinham pedir por ele. Mas vinha o mentor espiritual, vamos ajudar o Adelino, instrutor, podemos ajudar o Adelino nas doenças dele. Outro chegava e pedia, vamos ajudar ele na situação financeira, porque ele ajuda muita gente. Então, ele tinha muita intercessão, a pedido para ele. Mas o Adelino, mas os mentores diziam para eles, né, para eles que pediu, que essa parte já estavam sendo cuidada. E o Adelino, em encarnação passada, ele foi filho de um solteirão que era dono de escravos, né? O Adelino foi o Martim, que era filho do Gaspar, que era um solteirão, que era dono de escravos, que abusava de todas as escravas e vendia as escravas com os seus filhos. E o Martim foi o único filho que ele ficou, porque essa escrava que deu à luz a esse filho do Gaspar, deixou com ele, ela desencarnou e entregou a ele. Então, ele pegou de amores pelo Gaspar e eles tinham uma linda convivência, uma convivência muito grande. E ele amava muito o Martim e botou o Martim nas melhores escolas. E o que acabou acontecendo? O pai, que era solteirão, resolveu casar com a Maria Emília, que era uma menina de uns 20 anos e muito leviana. E aí, o que aconteceu? Martim se apaixonou por ela se apaixonou pelo Martim, e Martim, ele contratou 2 capatazes da fazenda, tramando a própria morte do pai, que botou calmante no remédio do pai, e nisso eles atearam fogo no quarto dele e ele morreu queimado, né, o pai. Então, Adelino, nessa agora, ele veio resgatando aquilo que ele tramou para o pai, que o pai morreu queimado, ele veio contraindo para ele aquelas chagas daquilo que ele fez o pai passar. E ele trouxe, como filhos, ele trouxe a madrasta, e trouxe também os 2 capatazes como filhos adotivos, porque ele foi casado, mas como ele não tinha direito a ficar por muito tempo casado, a mulher dele foi embora também, porque ele, afinal de contas, ele atrapalhou o casamento do pai dele. E aí ele trouxe ela nessa encarnação como filha, e trouxe os 2 capatazes como
filhos dele, mas que foi deixado na porta dele e ele criava com muito amor. Então ele estava aí resgatando o passado dele. Minha querida amiga, estamos no finalzinho, faltam 5 minutinhos. Eu gostaria que você desse suas palavras finais, né? Foi muito bacana, muito legal. Então, aqui que sempre a gente fala, né? O livro é só uma pincelada do livro, das histórias, tem muito mais histórias, tem muito mais conteúdo, para que vocês possam aí pegar, comprar esse livro, pegar na biblioteca, dos seus centros espíritas, nas livrarias, e ler esse livro, que é muito bom, de muitos ensinamentos, ensina muitas coisas para todos nós, o que é verdadeiramente um mundo espiritual. Querida, suas despedidas. O que eu deixo aqui são os meus agradecimentos por este convite, né? E dizer a todos que leiam o livro, porque o livro é muito rico, aqui é muito pouco tempo para que a gente possa falar do livro, mas que ninguém esqueça de que Deus, o amor dele é imensurável para com seus filhos, que nós é que esquecemos de Deus, que Deus jamais esquece dos seus filhos e que tenhamos sempre a fé, a esperança, por mais dificuldade que nós passamos na vida, nada é por acaso. Nós vimos aí sobre a lei de ação e reação, então tudo tem o seu porquê, mas que a fé remove montanhas e que acreditemos que Deus está sempre junto conosco. E meu agradecimento a você, Renato, e a você, Marcos, por este momento aqui desse estudo. Muito obrigada a todos. Nós é que te agradecemos mais uma vez pelo seu carinho, dizendo que daqui a pouquinho, né, vai estar indo para a casa René Peça, que vai ter uma palestra agora às 8 horas. Muito interessante a palestra com a minha querida amiga Mabel, lá de São Pedro da Aldeia. É imperdível a palestra da Mabel, muito boa. Então, convidando a todos a ir lá no Centro Espírita, na casa René Peça, né, para essa palestra. Tá ok? Semana que vem nós vamos ter meu querido amigo Fernando Santana, da Milagros, que irá do Centro Espírita Leon Denis, e faz parte do grupo GENCA, que é Grupo de Estudos de Espiritualidade de Medicina Cardiovascular. São os médicos na área, né, que são cardiologistas, são espíritas, tem católicos, tem vários evangélicos, são várias religiões espíritas e médicos que já entendem esse lado espiritual, da ação, né, da medicina espiritual. E ele vem relatar para a gente aqui muitos casos desses anos todos de experiência dele nesse trabalho, falar para a gente entre a união, né, da ciência com a religião. Dizer que está tudo junto, não existe essa separação, ciência de um lado e religião do outro. Os dois estão juntos, porque a ciência hoje né, comprova tudo que a religião diz sobre medicina espiritual, sobre cura espiritual, sobre oração. Então, vamos bater um bate-papo bacana aqui sobre esse tema que é de medicina espiritual, tá? Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz. Domingo tem seminário lá no Trabalhador de Jesus, de 9 às 12 horas, depois tem um almoço, ou seja, temos a palestra da Sueli Carlos também na sexta-feira, lá no Amor e Caridade, às 8 horas, o seminário no domingo, também com a Sueli. Então, um final de semana maravilhoso para todos nós. Então, que Deus abençoe a todos e até segunda-feira que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.